Olá! Quem está no dia a dia fazendo instalação de fibra ótica sabe muito bem. A qualidade da conexão é tudo. Por isso, hoje a gente vai dominar uma regra que parece simples, mas é absolutamente fundamental para garantir a integridade da rede e, claro, a satisfação do cliente, evitando dor de cabeça com retornos e reclamações. Nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, vamos entender quem é o nosso inimigo oculto, a atenuação. Depois, a gente entra na regra de ouro dos 2 dB. Em seguida, vamos ver como medir lá na CTO e depois na casa do cliente. E, por fim, o que fazer se o sinal de alerta acender. Vamos nessa! Bom, para começar, a gente precisa identificar o principal vilão em qualquer instalação de fibra, a tal da atenuação, basicamente a perda de sinal. Vamos pensar numa situação que, infelizmente, é bem comum. Aquela instalação novinha em folha, tudo certo, mas que, na prática, não entrega a velocidade e a estabilidade que deveria. O que será que está acontecendo por trás dos panos? A resposta, na grande maioria das vezes, é a atenuação. Pensa nela como um enfraquecimento natural do sinal de luz. Olha, um pouquinho de perda é normal, faz parte do processo. O problema é quando essa perda é grande demais. Aí ela pode simplesmente acabar com a qualidade da conexão. E aqui está uma das maiores causas de atenuação grave: conectores sujos. É impressionante, né? Uma partícula de poeira, uma marca de dedo, qualquer coisinha pode bloquear ou desviar o sinal de luz. O resultado? Uma perda de sinal que é totalmente inaceitável. Agora sim, vamos ao que interessa. O padrão de qualidade que toda instalação precisa seguir. É um número só, mas que tem que estar gravado na cabeça de todo técnico. E o número mágico é este: 2 decibéis. Essa é a perda máxima de sinal que a gente pode ter entre o ponto de conexão da rede lá na CTO e o equipamento na casa do cliente. Nenhum pingo a mais. Gente, isso não é uma sugestão, tá? É um padrão, uma regra de campo que define se a instalação foi um sucesso ou não. Se o valor passar disso, significa que tem um problema ali, que precisa ser achado e corrigido na hora. Certo, mas como é que a gente verifica isso na prática? Bom, o processo todo começa com uma leitura de referência, lá na fonte do sinal, ou seja, direto na CTO, a caixa de terminação ótica. Seguir esses 4 passos aqui garante que a medição vai ser precisa. E o passo número 1 é o mais importante de todos: limpeza. Depois, é só garantir que o medidor está no comprimento de onda certo, 14,90 nanômetros, que é o do sinal de dados. Então, vamos imaginar que a gente fez a medição na CTO e o resultado foi esse aí, menos 18,5 dBm, perfeito. Esse valor é a nossa referência, é o nosso ponto de partida. Beleza. Com a referência em mãos, a gente vai para a segunda parte: a medição crítica que acontece lá dentro da casa do cliente. E o procedimento na ponta do cliente é exatamente o mesmo. De novo, consistência e, principalmente, limpeza são cruciais para que a gente possa comparar as 2 medições de forma justa. Ok, fazemos a leitura e pronto. O sinal está um pouco mais fraco, menos 20,0 dBm, isso é completamente normal. A grande questão agora é: o quanto mais fraco ele ficou? Agora vem a hora da verdade. A gente coloca os 2 valores lado a lado para comparar. E é com essa comparação que a gente finalmente vai poder calcular a perda de sinal total da instalação. Fazendo a conta, a diferença entre menos 18,5 e menos 20,0 é de 1,5 decibel. Como esse valor é menor que o nosso limite de 2 decibel, essa instalação está aprovada. É um trabalho bem feito. Missão cumprida. Mas e se a perda for maior que 2 dBs? O que acontece? Bom, aí a gente entra no modo alerta vermelho e segue um procedimento padrão de solução de problemas. Esse gráfico de OTDR é um retrato perfeito do que a gente não quer ver. Olha só aquele pico ali no ponto 3, uma perda absurda de 4,87 dB, mais que o dobro do permitido. A causa mais provável, como a gente já viu, um conector sujo. Então, se o alerta vermelho aparecer, a gente segue esse checklist de forma sistemática. E a dica é: sempre comece pelo mais comum e mais fácil de resolver, que é a limpeza dos conectores. Inspecionar e limpar tudo de novo. No fim das contas, a regra dos 2 dB é muito mais do que um número. É um compromisso com a qualidade do serviço. É a garantia de um trabalho profissional que gera confiança e, o mais importante de tudo, um cliente satisfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? Ao padronizar esse procedimento, que é simples, mas extremamente crítico, a gente garante a excelência em toda a rede,
uma instalação de cada vez. É assim que se constrói uma rede forte, robusta e confiável.